Vou pedir para a senhora, mesmo assentado, fazer uma oração para iniciarmos o estudo. Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela mensagem que recebemos da tua palavra, nós tiramos a queremos te pedir agora a recapitulação, a redenção dos corações. Uma questão tão importante que nós vamos não só para nós aprendermos, mas para colocarmos em prática. O Senhor abençoe essa sessão de você. Amém. Irmãos, primeiramente, eu queria fazer aqui, dar um testemunho. Era um sábado, e nesse sábado havia uma fazenda, um grupo de jovens desceram numa carroça puxada por um trator e foram descendo, chegaram ao local, e nesse local foi realizada uma cerimônia. Isso foi há 50 anos atrás, que era denominado Batismo da Primavera. Eu quero dar aqui o meu testemunho e agradecer a Deus, porque naquela ocasião eu fui batizado e com todas a minha experiência, com todas as nuances que eu passei, né, com toda essa trajetória, não me considero melhor do que ninguém, mas eu quero dar um testemunho aqui no sentido de que Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Ele tem dado força, tem dado ânimo, tem dado up, né? Porque quando a gente fica mais velho, a gente fica down. Mas Deus tem sido muito bom para comigo. Então eu quero dizer que esse dia me marcou muito. Eu me lembro da pessoa que se batizou comigo, foi o Freud Ramos, que conhece. Quem me batizou foi o pastor Honório Perdomo. E quem batizou, o Valdir estava lá. E quem batizou o Freud foi o pastor Moisés Prates. Aqui entre nós, o galinho cego. Tinha um olho só. Mas realmente eu me sinto honrado de que Deus tenha dado para mim condições de estar aqui com vocês pelo convite da Marli, do seu esposo. E quero dizer o seguinte, a primeira coisa que eu fiz nessa lição, quando eu comecei a estudar, gente, o pastor Ernestinho, ele usou a dinâmica dele. Agora eu vou ser mais assim, mais solto, tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui na lição, eu pus aqui uma conversa entre esses dois bonequinhos. É um rapaz conversando com o outro. Eu coloquei assim: você aceita ir ao JA comigo? Aí ele responde: o que é isso? É um tipo de cheeseburger, é um tipo de prática, esse é o fast food? Irmãos, essa lição, no seu trajeto, em toda, nós estamos na 12ª já, quando eu comecei a estudar essa lição, eu fiquei assim um pouco preocupado. Eu participo de uma unidade, dirijo uma unidade, e a minha unidade ela fica assim mais do meio para a igreja para o fundo. E essa unidade tem mais pessoas assim, mais pessoas maduras, né? Eu fiquei pensando, bom, vai ser uma lição estratégica, planejamento. E nós vimos de todo esse trimestre, todas essas 12 lições, que se fala que a igreja ela tem que ter o seu projeto e ela tem que ter uma estratégia de trabalho, e a igreja tem tido essa estratégia de trabalho, tem feito um trabalho muito importante, mas se a gente for analisar bem, lendo em alguns comentários que eu acompanhei, eu fiquei assim impressionado. O mundo hoje está com uma população em torno de 7 bilhões de habitantes. E na janela 1040, né? Na janela 1040, existe aproximadamente metade dessa população. Aproximadamente. Exatamente. E essas pessoas que nunca ouviram falar de cristianismo, de Jesus,
pode até ter ouvido, mas assim de forma, não passando, né? Rapidamente. Então, essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E eu fico imaginando, nós moramos numa cidade como São Paulo. Eu sei que cada um de nós aqui, direto ou indiretamente, nós desenvolvemos um ministério. Um ministério dentro do modus operandi do nosso viver, do nosso dia, no sentido de sermos adventistas no nosso dia a dia. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Sabemos que a vida numa grande São Paulo, como São Paulo, é muito complicada. Mas eu queria colocar para vocês o contexto desse verso aqui da lição. Os autores, né, que é um casal, eles encontraram aqui nessa mensagem de Jeremias 29, verso 7, veja bem que situação que havia quando Deus disse isso para Jeremias. Como é que estava o povo de Israel naquela época? Eles estavam indo para o exílio, iriam viver 70 anos lá. Muitos deles não concordavam com essa situação de viver no exílio. E agora, fazendo uma outra janelinha, eu sou do tempo em que se dizia assim, olha, nós precisamos sair da grande, quando eu era bem jovem, nós temos que sair da grande cidade e ir para o interior, porque isso aqui vai ficar uma loucura na grande cidade. Puxa vida, eram outros tempos. E o povo de Israel, ele não tinha esse interesse de ir para a Babilônia. Como? Viver entre os caldeus, morar lá, ter uma vida normal. Eu não vou ter filhos lá com os caldeus, eu não vou absorver aquela cultura. E vem Deus de forma surpreendente, dizendo isso através de Jeremias. Busquem a prosperidade da cidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja bem, irmãos, isso aqui é uma coisa, esse é um texto muito importante, porque em cada local, onde eu moro, eu sei que existem outros adventistas no prédio onde eu moro, né? Embora o corre-corre da vida não permite ainda, eu conheço poucos, mas nós estamos ali naquele prédio, exercendo um papel importante, indiretamente, inconsciente ou conscientemente. Eu tenho que fazer alguma coisa por aquelas pessoas que estão ali ao meu lado. Eu sei que na minha frente mora uma moça, ela tem como é que se fala aquela tribo de pessoas que só andam de preto, todo tatuado, né? Góticos. Eu já tentei conversar com ela, mas é muito difícil. Mas eu tenho orado a Deus, e eu tenho um negócio, eu morando sozinho fica meio complicado, né? Eu já tentei convidar irmãs para lá da igreja para ir fazer uma visita. Tem uma senhora que anda de andador, uma senhora velhinha, mas ela, para chegar lá na porta do prédio, ela demora mais ou menos uns 15 minutos. Só andando bem devagarzinho. Às vezes, quando eu desço, eu converso com ela e tal. Mas eu noto que eu tenho que fazer um trabalho importante com essas pessoas. E veja bem, aqui nessa parte inicial, no livro da Sharon White, diz assim: necessitam-se por todo o mundo mensageiros de misericórdia. Essa mensagem de misericórdia nós temos que começar através de amizade. Vocês melhor do que eu sabem disso. A melhor forma de você angariar pessoas, confiança, como foi dito no começo, é através do quê? Da amizade, da consideração, do respeito, de não invadir, não ter uma postura de invadir a postura da pessoa. Deixa a pessoa falar mais e você ouvir mais. E você tem que angariar através da simpatia, da cortesia, do senso de vizinhança. Eu sei que isso é difícil numa cidade como São Paulo.
Nós estamos dentro de um quadrado. Nós vivemos dentro de um quadrado e é difícil você, às vezes, acenar para tentar fazer alguma coisa diferente. Né? Agora, vamos entrar dentro do estudo da lição. A parte de domingo. A natureza da cidade. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele foi um homem escolhido por Deus e exerceu um papel muito importante. Veja bem, o que me chama em Paulo, nessa fase, quando ele foi chamado, ele era o quê? Um fundador de igrejas. Se ele era um fundador de igreja, ele tinha muitas habilidades. E essas habilidades que ele tinha, uma delas nós podemos aproveitar. Primeiro, ele saiu, quando ele foi para Antioquia, ele saiu pela rua e foi andando, foi observando a cultura, a maneira das pessoas serem, a maneira deles falarem, os hábitos deles. Ele foi olhando, ele não foi assim, né? Pronto, eu estou aqui, eu estou trazendo uma mensagem. Não, muito melhor até que Jonas, né? Ele foi habilmente, se preparou, entrou na comunidade. Nós vemos várias passagens que dizem: com os judeus me fiz o quê? Judeu. Com o romano me fiz romano. Com o fraco me tornei fraco. Essa fraqueza não quer dizer que ele começou a assimilar a cultura, os hábitos errados daquelas pessoas. Não. Ele ouvia, conversava, aconselhava, mas primeiramente ele ganhou a confiança das pessoas. Então, irmãos, nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele usou outra coisa importante. Ele tinha uma profissão. A gente vê, às vezes, o apóstolo Paulo, parece até que ele tinha uma auréola na cabeça. Não, ele era o quê? Ele tinha uma profissão. E qual é essa sua profissão? De tendas. E ele usava isso, ele começou a fazer, criou um network, fazendo angariando amizade, ganhando confiança das pessoas, e foi conseguindo ter uma penetração muito grande no sentido de formar novas comunidades. E outra coisa, ele sabia delegar. E outra coisa, ele não era uma pessoa imediatista. O imediatismo, ele é bom para só determinadas situações. O nosso doutor aqui, quando o senhor está com um paciente, o senhor, para ter o resultado adequado daquilo que o senhor espera, daquilo que o seu paciente precisa, o senhor sabe que demora um tempo, né? Tudo tem que ter um tempo, assimilação, repetição, né? Tudo envolve uma certa construção que vem se tornar sólido esse novo comportamento. Então, nós temos que entender assim, e toda e qualquer tarefa que Paulo fazia, veja bem, o Paulo era um cara assim, tão arrojado, uma pessoa assim, tão hábil, e ele era até, às vezes, vamos colocar assim, era um cara, às vezes, assim, muito cara de pau, sabe? Ele era entrão, ele era respondão, assim, no sentido de... Ele era muito ousado, né? O que me chama muita atenção na postura de Paulo é que ele não tinha, assim, meias palavras. Ele falava o que tinha que falar, mas era uma pessoa humilde. Uma coisa importante, a humildade, a discrição, né? A habilidade de saber sentir o momento da pessoa, saber ouvir. O meu maior problema é ouvir as pessoas. Esse é o meu maior desafio, é ouvir as pessoas. Porque falar é fácil para nós, para certas pessoas. Para outras não, a timidez, a pessoa fica mais retraída. Mas uma das coisas mais importantes, no sentido que nós podemos fazê-lo efetivamente, ter uma experiência, ter um ministério, é através, inicialmente, como todos nós sabemos, é através da amizade. Nós temos que ganhar a confiança das pessoas. Nós temos que fazer, não temos que falar de religião nas primeiras 3, 4 vezes que a gente se encontrar com essa nova pessoa. Essa pessoa precisa conhecer Jesus, mas através de nós
nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se expressar, no nosso verbete, a pessoa vai perceber. Agora, aqui na parte de segunda-feira, uma coisa importante. Deus está ouvindo os gemidos da população. Como no Israel passado, antes deles saírem do Egito, Deus ele colocou instrumentos seus, Arão e Moisés, foram falar com o rei. Hoje, ele coloca cada um de nós para sermos os seus instrumentos para falar com essas pessoas. Muitas dessas pessoas, eu não sei, essa senhora que anda no andador, eu não sei quanto tempo que ela tem de vida. Pode ser até ela deva ser católica. Eu conversei assim rapidamente com ela, eu percebi que ela é católica. Mas a gente nota que tem pessoas que não vão conhecer o Jesus que nós conhecemos se nós não efetivamente tivermos uma vontade amada. Eu penso assim, naturalmente, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu preciso pedir, e todos nós sabemos disso, cada manhã, a presença do Espírito Santo para que venha colocar dentro de nós essa vontade de ajudar o próximo. Não ajudar de uma forma assim, subjetiva, mas um momento certo para falar. Eu ontem recebi uma literatura que me chamou muita atenção, dos Testemunhos de Jeová. O título era, vocês já devem ter recebido em suas casas, Despertar. É uma revistinha que ele solta. Mas o que me chamou mais atenção ainda é que quando eu abri a revista, eu sou curioso, tá? Eu abri, olhei, vejam bem, eles mudaram totalmente de estratégia. Antigamente, quando você pegava uma dessas revistinhas, você ouvia só doutrina. Agora, estão falando de você tem que caminhar mais, você tem que... um evangelho assim, bem social, falando sobre atividade física, falando sobre temas psicológicos, depressão. Eu fiquei assim, mas que coisa, mudaram. Então nós temos que mudar também de estratégia. Nós já estamos tendo certa estratégia. Agora eu pergunto, Cláudio, depois que eu ler essas 3 lições, o que eu posso fazer pelos locais que eu frequento para que eu possa ter uma influência no sentido de, no meu âmbito bem pessoal, influenciá-las a conhecer a Jesus? O que eu posso fazer? Várias formas. Eu vou ter que conversar com Deus, pedir para Ele me dar essa orientação, porque se eu for usar minha natureza, minha experiência, aquilo que eu fiz de curso, preparo, comunicação, isso não vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa, eu tenho que aprender, Cláudio, que eu não vou poder agradar a todas as pessoas. Nós somos a última igreja, né? Somos o povo que é considerado laodiceano, é um povo que tem de tudo. Agora, uma característica, não sei se o Ernesto concorda comigo, nós, laodiceanos, nós não gostamos muito de ser contestados, de ser reprovados, de ser verdade. Nós nos sentimos donos da verdade. Nós temos que realmente, eu tenho que pedir a Deus que me dê um coração bem humilde para lidar com situações de confronto. A pessoa, até por mais um sinal que eu possa dar para ela, oferecer um pão, meu vizinho, ou essa vizinha gótica, né? Chegar para ela, você não quer... Eu estou trazendo aqui um pãozinho para você, ela vai dizer, bom, por que você está me trazendo esse pão? Então, eu não gosto de pão. E outra coisa, eu como sanduíche, como distribuo esse negócio de pãozinho aí integral, fora, eu preciso usar a técnica adequada. Né? Mas um outro evangelho que nós podemos fazer hoje é o evangelho com a família. É o principal... a nossa família. Agora você diz, mas, puxa vida, lidar com parente não é fácil. É broca. Realmente não é fácil.
Mas veja bem, nós temos que ter a supervisão, a direção do Espírito Santo. Não somos nós que vamos fazer, levar com que essas pessoas conheçam a verdade. É o Espírito Santo que vai atuar no coração delas. Às vezes, nós podemos até atrapalhar sem perceber por aquilo que nós dizemos, por aquilo que deixamos de ouvir, nós perdemos oportunidades. Envolvimento pessoal, que é uma coisa importante. Vivemos numa época em que a virtualidade, a época dos equipamentos modernos, dispositivos móveis e tal, hoje a gente vê, olha, eu vou fazer evangelismo na internet, eu vou fazer evangelismo lá no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo. Mas, gente, o verdadeiro evangelismo tem que ter envolvimento pessoal. Você pode até começar com a parte virtual, mas o envolvimento pessoal é tudo. É a nada. Você tem que olhar olho no olho da pessoa, conversar. Você não vai resolver os problemas, mas o que mais essa pessoa precisa ter em você é ter um ombro amigo, um companheiro. Da mesma forma, até com os nossos próprios parentes. Às vezes, quando eu deixo de falar alguma coisa com um parente meu, fico ouvindo, eu sinto que eu estou sendo melhor do que se eu estivesse falando. Correto? Então, outra coisa importante, quinta-feira, alcançando a cidade. Veja bem, Einstein, numa ocasião, conta-se que ele pegou um trem, e na hora que estava no início da viagem, veio o bilheteiro, pediu o bilhete dele. Aí Einstein pôs a mão no bolso, começou a mexer. Como ele já era uma pessoa de notoriedade, conhecida, ele virou, olha, meu amigo, eu estou procurando. Aí o bilheteiro disse, não, senhor, doutor Einstein, não se preocupe, não. Eu conheço o senhor, eu sei que o senhor está viajando direitinho, não tem problema, não pode ficar, pode se assentar. Aí, mas o Einstein começou a procurar. Falou, meu amigo, o problema não é a questão de eu estar viajando sem o bilhete. O problema é que eu não sei para onde eu estou indo. Ele devia estar fazendo várias conferências, né, ir para vários lugares. Eu não sei para onde eu estou indo. Então, da mesma forma, nós precisamos tomar muito cuidado para saber para onde nós estamos indo no sentido espiritual. O que nós temos, quais são, qual é o nosso destino? Nós temos vários objetivos, cada um tem um projeto de vida, cada um tem seus filhos, alguns têm seus netos, né? Temos que ter a nossa influência, mas Deus tem um plano individual para cada um de nós. Para onde está indo a minha vida espiritual? O que eu estou fazendo? Por exemplo, eu tenho que colocar a minha experiência. Na minha igreja onde eu frequento, na influência, o que eu posso fazer para levar pelo menos uma pessoa a conhecer o Evangelho? Uma pessoa. Mesmo que ela não venha se batizar, mas que ela conheça. E hoje nós temos instrumentos, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, o sistema de comunicação da Rede Novo Tempo é fantástico. Todos os livros que eu distribuí da Esperança desse ano, o livro missiológico, todas as pessoas me receberam bem. Eu ontem entreguei na mão de uma moça, ela olhou para mim e falou, isso aqui é da Igreja Adventista? Eu falei, Puxa, que bacana e tal. Eu falei, olha, aqui tem também, depois que você lê esse livro, que fala, boa parte, tem um pouco de religião, mas também tem um pouco de estilo de vida. Você vai gostar. Não, interessante, eu vou ler sim. Aí quando eu falei da Rede Novo Tempo, olha, que bacana. Não, eu sabia que tinha um canal, mas eu já ouvi falar alguma coisa. Pois assiste a programação da Rede Novo Tempo. Tem um elenco de programas voltado para vários segmentos da sociedade, para jovens, para crianças, para adultos, para pessoas de mais idade. E sobra um pouco também de religião. E você vai saber um pouquinho do destino que a humanidade tem de opções com relação ao futuro desse planeta. Porque as pessoas, irmão, vocês melhor do que eu sabem disso, as pessoas estão indagando o que vai acontecer no nosso mundo. Né?
se o Donald Trump ganhar as eleições, né? Ferrado, né? Lá na Síria. Ele é o melhor candidato. É o melhor candidato. Acabar com o planeta de uma vez. Já resolve. Já resolve. Adianta segunda-feira. Então, irmãos, nós temos que entender que nós conhecemos o menu da história desse mundo. Agora, não vamos ser presunçosos, achando que a gente sabe o futuro que vai acontecer, aonde nós vamos, de que lado nós vamos estar. Irmãos, a melhor ferramenta de você ganhar pessoas na cidade, nos grandes centros, sabe qual é? Escola. Escola adventista. Por quê? Não existe imediatismo. A influência de uma criança passa para os pais, ela dá uma influência muito grande nos seus pais. Então, a igreja que tem uma escola, ela consegue fortalecer o seu crescimento. Então, irmãos, concluindo, eu queria ler aqui. Pronto, aqui. Pois não. Fique à vontade, não precisa apressar. No hospital, tinha enfermeiro, separado da mulher, filhos filhos com adventista. Já que nesse agora. Vocês estão conseguindo ouvir? Fica em pé. Não adianta, não consigo. Fica sentado, fica sentado. Nós todos estávamos na TI, o enfermeiro-chefe do setor, período do dia lá, falou comigo sobre isso com a adventista. Separado da esposa, filho começando a vida escolar, na escola adventista de Santo Amaro. Porque ele acha que o ambiente lá é o melhor do mundo para o seu filho. Que nós, aqui, nós recusamos isso, colocar os seus filhos lá. Porque eu não conheço, a professora não presta, não é amiga minha, não é minha, sabe? Então, nós desqualificamos nossa porta de entrada para a igreja. Porque a gente valoriza o pouco que temos. Se nós aprendêssemos isso, cada igreja, uma escola, cada escola nosso filho, esse aqui teria sido batizado há muito tempo já. Certo. Então vejam, é um papel importante que a... Sobre a Novo Tempo, né? Você sabe que a Novo Tempo ela é mantida pelos Anjos da Esperança e por uma porcentagem do dízimo da América Latina. Anjos da Esperança superou o dízimo e os adventistas estão indo um pouco além, mas 51% são não adventistas, os Anjos da Esperança. Em comparação... 51%. E isso caiu agora que os adventistas aumentaram um pouco. Em comparação, está dito que em Brasília, só 6% dos dizimistas. Só que quanto essa porcentagem? 6% de igrejas dizimistas. Há algo errado por aí. Só a título colaborar, eu quando vejo essa lição desse trimestre, não sei, 60 anos da igreja, 61 anos da igreja, assim, eu nunca vi a igreja abordar um trimestre como abordou esse. Um trimestre difícil. E é mais que bem, quase o ano inteiro, Então, para chegar a esse ponto aqui. Então, a gente é tão preocupado, nós brasileiros, que a gente tem um ranço católico. O nosso negócio é fazer catequese. Jesus não mandou fazer isso. A gente quer converter o mundo. Isso não é um trabalho meu ou seu, isso é um trabalho do Espírito Santo. O meu trabalho é semear, colher. A parte de fazer germinar, crescer, conversão, é com o Espírito Santo. Está lá em São João. Então, qual é o grande problema? Eu vejo que o grande problema nós temos nós temos aí o Museu Natal, nós temos projetos disso, projetos daquilo, vários projetos. Mas eu creio que o maior projeto é comigo mesmo. Como é que eu testemunho de Jesus?
Você pode ver que quando acontece qualquer coisa de ruim, ele não fala o João Pedro, ele é adventista. É um adventista. E você destrói tudo que foi feito, tudo que foi pregado, tudo que foi falado. Então, veja só, quando o apóstolo Paulo chegava na cidade, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia, ele ia ter com os judeus das cidades. Ele ia estar com aqueles que tinham algo em comum. Que era o quê? E em cima disso, algo ele não ia tentar converter. Ele ia explanar, isso assim com Isaías 53, ele crescia. E através do testemunho dele, veja que ele não chegava lá, você citou muito bem, ele chegou lá na Grécia, em Atenas, ele não ficou discutindo se o Deus era Deus, né? Ele falou assim, eu estou aqui um Deus desconhecido, estamos juntos. E nós queremos medir força, braço e ferro, você citou aqui os testemunhos de Jeová. Eu tinha um professor da faculdade de teologia que dizia o seguinte, eu vou ensinar vocês, vou converter o testemunho de Jeová, vou dispensar ele para sempre. Nunca mais, ele vai na tua porta, olha, você converte, ele nunca mais vai na tua porta. Mas, sério, a gente não precisa falar nada. Eu sempre digo o seguinte, vocês veem que às vezes eu enfatizo bastante isso. O evangelismo, você não precisa falar, você precisa viver o evangelismo. Temos ferramentas, escolas adventistas, isso aqui é uma coisa que a serva do Senhor deu, primeira visão que ela recebeu, quando esse povo incipiente, fundado em 1860, a igreja adventista, a primeira coisa que ela deu foi conselho sobre o regime militar. Por quê? Para que você tenha saúde, para que você possa vender saúde para o outro. Primeiro ponto. E segundo ponto, que cada igreja, não tem uma escola, como diz aqui o Reginaldo, cada igreja, uma escola. Então, sobre esses dois pilares, e você vivendo sem querer fazer catequese, sem querer convencer, abra simplesmente, seja um caderno para o Espírito Santo flua isso. Só demonstra. Você não precisa falar nada. Se você às vezes levar, como você falou, você levou o livrinho, você orou, você levou lá, está quietinho, tem menos experiência para contar sobre isso, que às vezes o livrinho abandonado, quietinho, o Espírito Santo não era grave, veio o que ele suscitou o livrinho abandonado. Eu tive a oportunidade de dirigir uma cerimônia de batismo na igreja judeia no Rio, em que uma mãe de santo, o marido morreu, o terreiro foi com vinagre, que é o pai de santo, era o marido. E a mulher, e a irmã do marido que morreu, a cunhada, todo era adventista, ia lá e levava, todo sábado ia no terreiro Candomblé. Escuta, essa adventista está no JA, na igreja, vai no terreiro Candomblé visitar a cunhada, onde já se viu? Ela ia levar o quê? Uma literatura, nunca eles deixava lá. O marido morre. Olha que situação. O Espírito Santo conduz a quem? Ao testemunho dela. Poxa, eu quero ser igual a ela. Minha cunhada leu o livro, desceu as águas batismais. Quem fez se germinar e crescer? O Espírito Santo. Ela estava um dia chorando, abraçando. Ela nunca falou de religião para a cunhada que era mãe de santo do Candomblé. Nunca falou. Fez. Então nós temos muita palavra, nós falamos muito e agimos. E quando agimos no sentido de querer catequizar. Não tem de catequizar, tem de viver. Então as grandes cidades, as cidades convidam você a fechar. A experiência que você tem com essa senhora do andador, às vezes você tem 2 minutos ela andando no corredor. Às vezes 2 minutos que Deus te deu. É sabedoria de ser usado, às vezes só de estar do lado dela, nossa, da senhora, um dia fala assim, quem é esse Cláudio? Quem é esse Cláudio? E a gente já quer levar para batizar, porque é o seguinte, porque olha aqui, ó, vou te abrir aqui, ó, e aí abre 2.300 tardes e manhãs. Então é isso. Eu acho que o grande negócio é esse, como diz o Reginaldo, viva o Evangelho, a sua vida. Irmãos, e por mais que... Olha que tem um aspecto discordante, né? Ajudou a igreja em Pernambuco. A igreja de lá, os irmãos reunidos, uma irmã apostada. Ele queria de um irmão adventista. O irmão, ou casal de irmãos, né? Anos e anos dela. Ela volta para a igreja. E aí, o irmão tem que engolir aquela pessoa que maltratou tanto do seu lado da igreja. Fique claro. Tinha uma parênteses rapidinho, sei que não foi. Eu acho que você falou sobre os testemunhos de Jeová, a mudança deles, né?
Eu fui do tempo sentinela, que eles batiam na porta da minha casa, na infância. Mas a nossa igreja também, eu entendi a educação que minha mãe me deu, depois que eu me tornei mãe, né? E outro dia falando com meu filho, eu tenho filho, eu queria, eu não sei se eu errei na minha educação com você, porque a minha mãe, o Deus da minha mãe era muito temeroso. A minha mãe foi aquela adventista e aceitou Jesus, mas ela era xiita. Mas de tudo que ela nos fez, são 4 filhas, as 4 ficaram na igreja. E eu quis ser uma adventista mais liberal. Nunca tirei meu filho da escola adventista. Hoje está no 10º período, ainda não nasce na escola adventista. Mas a minha mãe foi uma pessoa que veio de uma família metodista presbiteriana. Ela nunca conseguiu trazer nenhum irmão, nem a mãe, nem um parente, nem um sobrinho. Eles, depois que minha mãe se tornou adventista, eles fugiam, porque eles não acreditavam que a minha mãe tinha entrado numa seita. Uma seita porque nós tínhamos as ceias, as reuniões de família, e minha mãe dizia, não, enquanto o sol não abaixar, nós não podemos ir, é pecado. Então, por mais convicção que a minha mãe tenha tido, meus tios às vezes jogando truco, ou tomando vinho, vocês não podem ficar, tem que sair. Então, o Deus da minha mãe era muito terrível. Então, não foi só os testemunhos de Jeová que modernizaram. Nós também, por mais boas intenções que tivemos, mas eu acho que Deus foi tão longano com a minha mãe que nós 4 continuamos o Evangelho. E eu, com a mãe, por menos ser ortodoxa, às vezes eu acho que eu falei. A verdade é que essa igreja teve 2 momentos da igreja adventista no Brasil. A minha mãe é igual a dela. É isso mesmo. Ele sabe. Não, e nós temos experiência de outras pessoas, né? Nós temos. Eu lembro, eu era tão ligada. Eu cheguei na igreja, parecia um escuridão da igreja. Era um ambiente escuro. Agora, lembrando, né? Era quase tenebroso o ambiente da igreja. Não para as pessoas, mas para a construção, o contexto. Eu me lembro, a primeira vez que nós estávamos juntos. E o primeiro dia que o Reginaldo foi na igreja. Eu lembro que eu encontrei ele lá na igreja, Marlene Paiva, que foi depois da igreja. E o Reginaldo aqui, legal, o Reginaldo aqui, beleza. A gente não vai preocupar com o Corinthians do que com outra coisa. Aí, Reginaldo, legal, beleza, aqui. Pô, você viu como é que o Espírito Santo trabalha? O Reginaldo nunca mais saiu da igreja. Ninguém ficou em cima do Reginaldo. E aí, Reginaldo, vamos ser adventistas, vamos passar. O Espírito Santo trabalhou com o Reginaldo. Não, se tem você dizer. Não é bem assim, não. Não, é isso. Esse apoio da igreja, não. Quer dizer que ninguém ficou te acorrendo para você ser. Isso. A Maria trouxe isso. Então, essa é a coisa. O Sérgio dizia, você quer ter membro da igreja? Traga seu amigo. Ele não sai. Traga ele para a igreja. Amigo. Traga para a igreja. E a chance de sair é muito pequena. Se você só fala, direito lá e pronto. Pô, você também foi a melhor sala de oração que eu acho que a Central teve, que foi com o pastor Hoffman. Foi que marcou toda a nossa geração. Foram 2 semanas. Então, mas ele foi em 75 que você foi, não foi? 73, 4. 74. 73 foi não era casado aí. Julho. 73 foi o primeiro. Na última semana de oração do pastor Hoffman, eu estava sentado com Sidney Rosa, lá na galeria, eu conversando com ele, falei assim, essa mensagem me tocou. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, se um dia eu sair da igreja, eu estiver em outra situação, eu queria que você me fizesse lembrar dessa mensagem que eu acabei de ouvir. Que a gente se encontra. E eu tenho muita vontade. Eu preciso me lembrar o Sidney. Você lembra aquele dia que nós estávamos lá na galeria assistindo aquela pregação? Cara, eu ainda estou. Eu acho que você também ainda está, sabe? Dependendo do grau que você ouviu, que você entende, que você assina. Irmãos, só para terminar, eu sei que o tempo nosso aqui, eu quero respeitar aqui os
dos nossos anfitriões, o pastor Ted Wilson, ele fez uma declaração que me chamou muita atenção. Você já deve até ter visto essa declaração, mas antes de falar dessa declaração, para terminar, quero dizer para vocês o seguinte: meu apelo, se você está passando um problema seríssimo, um problema que do ponto de vista humano não tem solução. Se você está passando um problema que você olha assim, não tem jeito, eu estou nessa situação e a minha trajetória vai ser isso, não tem jeito. Não se moldure por essa afirmação. Moldure a sua vida pelo amor, pelo poder e pela graça de Deus, porque Deus muda as coisas, transforma. Você pode ser um elo muito forte de influência onde você estiver. Seja com a atitude que você venha a ser. Eu sou uma pessoa tempestiva, eu sou uma pessoa que tem, na psicologia tem vários tipos de pessoas. Eu não tenho jeito. Não. Coloque o seu coração diariamente, não é uma data, é diariamente, nas mãos de Deus. E é o tal negócio. A religião verdadeira, qual que é? É aquela que visita os órfãos e as viúvas. Aquelas pessoas que têm necessidade de companhia. Nós somos seres sociais. Nós vivemos uma geração em que temos muita informação, mas muita informação porcaria, que não serve para nada. Nós temos que ser seletivos. Você entra às vezes num site e lá no cantinho diz assim, tem um filtro. Nós temos que fazer filtro das coisas. Temos que parar, mas temos que ser mais gente. Não temos que ficar andando por aí de cabeça baixa, vendo as mensagens. Não, vamos parar com isso. Sábado, eu não estou querendo ensinar ninguém, mas sábado, vamos usar menos o celular nas nossas redes sociais, que é normal, isso é muito bom. Mas vamos ficar um pouquinho longe disso. Muda o enfoque, né? Muda o enfoque. Então, irmãos, o que o pastor Ted Wilson escreveu, que eu achei muito interessante, e também isso serve muito para mim, que me fez refletir, ele diz o seguinte: agora, se você quer permanecer vivo espiritualmente, envolva-se. Se você quer ter uma vibrante vida de oração, envolva-se. Se você quer apreciar mais a palavra de Deus, envolva-se. Se você quer ter um amor mais profundo por outras pessoas, envolva-se. Se você quer ver pessoas salvas para Jesus, envolva-se. Se você quer ver Jesus voltando logo, envolva-se. Na segunda parte dessa declaração dele, ele diz o seguinte, que eu fiquei assim, analisando, falei, puxa vida, como é que pode um negócio desse? Irmãos, a nossa igreja, no sentido geral, se a gente for fazer um diagnóstico, as pessoas estão passando por um problema seríssimo, a maioria das pessoas na igreja. Deixa eu ver aqui, danado do Smart aqui, me fez fugir da... Então, ele diz o seguinte, que a igreja está passando por um problema internamente, alguns membros estão passando por problemas seríssimos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só para... Acho que agora deu certo. Parece haver uma paralisia espiritual na vida de muitos membros adventistas. Os membros creem, mas simplesmente não estão envolvidos na missão da igreja. Eles são parte da cultura, não do envolvimento. Ao invés da cultura dos envolvidos, não há fogo em seus ossos. Há pouca paixão por repartir sua fé em Jesus Cristo. Não há urgência pelas almas, para ganhar almas. Então, irmãos, nós sabemos que a igreja desenvolve um trabalho muito importante, mas eu sou a igreja, você é a igreja. O Paulo que está aqui, que não
não professa a mesma verdade que eu, mas é amigo, tem sua esposa, ele pode até questionar, puxa vida, mas vocês poderiam fazer algumas coisas que são importantes. Mas, Paulo, nós fazemos. Trabalho solidário, trabalho de beneficência social, nós fazemos. Agora, nós temos que sair do lugar comum. Nós temos que viver, como foi dito aí, temos que dar um testemunho de vida, não de conhecimento teológico, né? Temos que dar um testemunho. Esse que é o nosso maior desafio, o nosso maior problema. Porque às vezes nós fincamos o nosso modus operandi de vida naquilo que nós precisamos decidir. Nós que temos que resolver, tomar a frente e deixamos de colocar nas mãos do poderoso Deus, do Espírito Santo, para que Ele venha nos guiar, nos dirigir. Alguém sabe aqui qual é o título da bandeira do Estado de São Paulo? Qual que é? Dizer... Não dirigir... Não sou dirigir. Não sou Conduz, exatamente. Então, irmãos, eu acho que para nós adventistas, essa mensagem ela tem que ser ao contrário. Não sou eu que devo ser, que dirige a minha vida. É Deus que tem que conduzir. Agora, compete a mim escolher fazer essa escolha. Que Deus abençoe a vocês. Aprendi muito com vocês aqui. E que nós possamos realmente fazer desse sábado um marco na vida individual, na vida pessoal de cada um de nós. Muito obrigado. Valeu.